Algumas objeções podem parecer válidas à primeira vista, especialmente porque vêm de pessoas respeitáveis. Uma dessas objeções se baseia na linguagem de certos espíritos, que parece não refletir a elevada natureza que se espera de seres sobrenaturais. No entanto, ao examinar o resumo da doutrina apresentado anteriormente, percebemos que os próprios espíritos nos ensinam que não existe igualdade entre eles em termos de conhecimento e moralidade, e que não devemos interpretar tudo literalmente. O trabalho das pessoas sensatas é distinguir o que é bom do que é ruim. Aqueles que concluem que apenas os espíritos malévolos se comunicam conosco demonstram não conhecer as interações que ocorrem em reuniões onde somente espíritos superiores se manifestam. Caso contrário, não teriam essa opinião. É lamentável que tenham encontrado apenas o lado negativo do mundo espírita, pois não podemos imaginar que uma atração positiva os leve a selecionar os maus espíritos, os mentirosos ou os que se expressam de forma grosseira, em vez dos bons. O que pode ser deduzido é que a firmeza de seus princípios não é suficiente para protegê-los do mal. Ao buscarem satisfazer sua curiosidade, eles acabam sendo abordados por espíritos ruins, enquanto os bons se afastam. Avaliar a questão dos espíritos com base nesses fatos seria tão ilógico quanto julgar o caráter de um povo pelas ações de uma reunião descontrolada de pessoas de má reputação, com quem os prudentes não se envolvem. Aqueles que fazem esse julgamento se colocam na posição do estrangeiro, que, ao chegar a uma grande cidade por meio de um subúrbio degradante, conclui que todos os habitantes têm o mesmo comportamento dos moradores daquele bairro. No mundo dos espíritos, existem tanto sociedades boas quanto más. Aqueles que opinam dessa forma devem se esforçar para estudar as interações entre os espíritos respeitáveis e, assim, perceber que a cidade celestial não abriga apenas elementos indesejáveis. Perguntam: os espíritos respeitáveis descem até nós? Responderemos: não fiquem restritos ao subúrbio, observem, analisem e julguem. Os fatos estão à disposição de todos, a menos que se apliquem a eles as palavras de Jesus: têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Outra opinião bastante comum é a de que as comunicações espíritas e todos os fenômenos associados a elas são resultado de uma força diabólica, um novo Proteu que assume várias formas para nos enganar. Não acreditamos que essa visão mereça uma análise mais aprofundada, por isso não a consideraremos em detalhes. Além disso, essa ideia é contrariada pelo que acabamos de explicar. Vale adicionar que, caso essa visão estivesse correta, precisaríamos aceitar que o diabo é às vezes criterioso e cauteloso, ou que existem diabos bondosos. Como acreditar que Deus só permite a manifestação de espíritos do mal para nossa perdição, sem oferecer, em contrapartida, a orientação dos bons espíritos? Se ele não puder fazê-lo, não seria onipotente. Se puder e não o faz, contrariaria sua bondade. Ambas as suposições são ofensivas. É importante notar que aceitar as comunicações dos espíritos malignos implica reconhecer o princípio das manifestações. Portanto, se elas ocorrem, deve haver a permissão de Deus. Assim, como acreditar que ele apenas permite o mal, excluindo o bem? Essa doutrina vai contra as noções mais básicas de bom senso e religião. É interessante notar que as pessoas costumam falar apenas sobre espíritos de figuras famosas e se perguntam por que apenas esses espíritos parecem se manifestar. No entanto, esse pensamento revela uma percepção superficial. Na verdade, existem muitos mais espíritos desconhecidos que se apresentam espontaneamente do que os ilustres. Muitas vezes, esses espíritos se mostram com nomes quaisquer, que podem ser simbólicos ou descritivos. Quando evocamos espíritos,
é natural que nos dirijamos àqueles que conhecemos, como parentes ou amigos, em vez de chamar por desconhecidos. O nome de personalidades famosas atrai mais atenção, por isso elas são mais notadas. Além disso, é curioso que os espíritos de pessoas reconhecidas respondam de forma amigável ao nosso chamado, muitas vezes se envolvendo em conversas sobre assuntos triviais, em comparação com as questões importantes que debatiam em vida. Para aqueles que compreendem, não há nada surpreendente nisso, já que a importância que essas pessoas tinham na Terra não lhes dá a superioridade no mundo espiritual. Assim, os espíritos comprovam as palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Essa ideia deve ser entendida em relação ao lugar que cada um ocupa entre eles. Portanto, quem foi importante na Terra pode se tornar um dos últimos no além. Aqueles a quem prestávamos respeito aqui podem nos tratar como qualquer trabalhador humilde, pois deixaram seus títulos e grandezas ao partir. E um poderoso monarca pode estar muito abaixo do último de seus soldados.